Aqui, ó, um novo capítulo, né? Para nós não se perder. Quer dar um tema aí? Estou muito preocupado com certas questões, entendeu? Qual a? Essa questão do... Eu até fiz uma piada ali na Frente Popular. Eu botei uma música dos Quatlers de Sinaloa. Não viste aquela do Breaking Bad? Do Heisenberg? A música do Heisenberg, do Breaking Bad? Os Quatlers de Sinaloa? Não, eu não botei rodar, mas eu vi que estava publicado. Eu fiz uma gozação dizendo o seguinte, que aquela música no ano 2050 vai ser a Internacional Socialista do socialismo do Bolsonaro. Tá entendendo como é que é? E é com isso que tu tá preocupado, então? É, porque eu fiz uma piada, mas o pior é que eu tô vendo que a piada pode acontecer. Tá entendendo? Esse é que é o terror da piada. A gente percebe no ar alguma coisa assim, né? Porra. Mas é isso, se a gente pensar nessa totalidade, isso acho que alguns, se tiverem essa compreensão, eles retraem. Nem todos podem saber disso. Quando deveriam saber, né? Veja que é intrínseco a coisa. Porque o temor é o que faz com que as pessoas não saiam à rua. No perfil da formação cultural do nosso povo, mesmo com os migrantes que vieram para cá, houve-se uma criação de um conceito temerário, também pelas ditaduras, mas também pelo fato de serem estrangeiros num país, só que o país não tem povo, o único povo é os índios. E os índios tinham na sua característica a passividade, se submetiam tanto que horas até aceitavam se escravizar. E a nação que era deles virou a nação de ninguém. Porque quando você pergunta a uma pessoa qual é a tua origem, ela diz: eu sou alemão, eu sou português, eu sou árabe, eu sou italiano, sou japonês, sou chinês. E poucos dizem que é brasileiro, só o índio. Quando pergunto para um índio: que raça tu é? Ah, sou caigangue brasileiro. Muitos dizem brasileiro quando não dizem a própria tribo. Os únicos que dizem que são brasileiros são os índios. Assim, na sua reflexão mais espontânea. Lógico que se você disser, qual é a tua nacionalidade, tu vai dizer isso. Mas quando tu pergunta qual é a tua origem, e essa identidade de dizer, minha origem é essa, cria um despatriotismo. Não cria. Não vejo isso com tanta ênfase. Eu vejo que aí eu vejo na base do entreguismo. As pessoas gostam das suas origens, cultivam as origens. Cultivam, mas o que eu me refiro, os militares tentaram fazer isso até de grosso modo bom, mas eles intimidaram as pessoas de serem brasileiras com a ditadura. Se por um lado eles doutrinavam para ser brasileiro, pelo outro ato inconstitucional deles de impedir a democracia, como eles fizeram, com presidentes pacíficos, os presidentes não estavam ali pregando a morte ou a alteração drástica na Constituição para fazer o comunismo. Mas naquela época havia um paradigma muito equivocado sobre o que era o socialismo. O pessoal confundia socialismo com Estado socialista. Entendeu? Porque é diferente, um Estado socialista e o socialismo que é pregado pelas utopias, pelas mais diversas escolas utópicas, né? Se você pegar a palavra socialismo, você vai ver que tem uma corrente que é utópica, uma corrente que é materialismo científico marxista, tem outra corrente que é totalmente anarquista, entendeu como é que é?
Então, assim, tem várias correntes de socialismo, né? Diferenciadas. Houve, inclusive, um momento em que o socialismo ajudou a moldar o comunismo numa outra concepção, porque eles se confrontavam dentro das suas teses no seu nascedor. E o socialista não queria ser comunista, o comunista não queria ser socialista. E nesse embate aí é que floresceu conceitos mais modernos para ambas as linhas. Tanto é que eu vejo assim. O comunismo assume o socialismo. Eu vejo assim. E o socialismo não assume o comunismo. O caldeirão da sociedade é como se fosse uma feijoada. Tá entendendo? Tá entendendo? Deve conter todos os ingredientes possíveis para diversificar a feijoada. Quanto mais elementos, mais ela diversifica. Entendeu? Então, eu até estava falando esses dias aí com o Castro. O Castro disse que um dos erros da Segunda Guerra Mundial foi que se reprimiu a manifestação do fascismo. Eles não deveriam ter proibido, deviam de ter coexistido. Para criar a cultura do contrário, porque essa cultura também precisa existir para se autocontrastar. Do fascismo? Não. Do fascismo. Mas qual é o conceito do fascismo? Não. Se tu quiser montar um partido fascista hoje, que tu não pode, a legislação não te permite. Tá, mas qual é a diretriz principal? É a que é negada pela sociedade, né? Como um todo. Até o comunista nega o fascismo de uma maneira bastante contundente. Sim, eu sei disso, mas o que ele quis dizer assim, que não era para tê-lo tornado uma doutrina intolerante. Entendeu como é que é? Porque tem uma parte do fascismo que não é intolerante. Mas o que ela prega? Daí esse que é o problema. Não. Sei lá, o que ela prega eu não sei. Eu acho que é a mesma coisa que qualquer pessoa aí prega. O meu medo é exatamente um grupo que de repente... Tu vê, a gente fala tanto contra o fascismo e não sabe definir o fascismo, né? Tu vê como a gente está sempre aprendendo, né? Porque o fascismo tem concepções também diferenciadas, que serve para a analogia do convívio evolutivo, baseado no comparativo dos segmentos variados para fazer a síntese. É preciso você ter ingredientes para fazer uma síntese. Isso, então o que acontece? Ele acha que essa supressão na nossa cultura, de ter proibido a existência de uma ideologia, entendeu como é que é? Produz essas distorções que nós estamos enfrentando aí. E assim, as pessoas não falam claro o que estão querendo falar. Porque elas não têm os conceitos necessários para exprimir o que elas estão pensando realmente. Eu acho Teria se tivesse uma liberdade maior de organização de toda a diversidade. Entendeu? Agora tem uma coisa que me deixou pensativo nesse estudo que eu fiz aí sobre a doutrina do choque. Tu sabe que, assim, do socialismo de vanguarda, uma vanguarda tomando conta do Estado em nome do povo, esse socialismo estatal, isso aí hoje em dia ninguém mais defende, né? A maior crítica que houve contra esse tipo de socialismo foi o trotskismo, que sintetizou ele num fenômeno chamado burocracia. Então eles diziam o seguinte: não adianta o Partido Socialista tomar o Estado de assalto e tentar eliminar a burguesia dentro do Estado. Por quê? Porque depois fatalmente esse mesmo Estado vai ficar preso a uma burocracia. Tá entendendo como é que é? E a burocracia tem, além de ter os seus privilégios, tem o seu interesse na autorreprodução. Interesse de classe, né?
Então quer dizer que haveria ainda uma classe dominando a sociedade. Você eliminou os representantes do capital, mas a sociedade não conseguiu chegar ao socialismo. Por quê? Porque ainda restou uma classe, que é a burocracia. O socialismo é só o caminho. A burocracia dentro do Estado, né? Então, assim, a partir dos movimentos trotskistas para frente é que se iniciou essa discussão do efeito da burocracia sobre a sociedade, né? E aí, então, é que sociólogos brasileiros, aí, Maurício Trachtenberg, esse pessoal, conseguiu trazer o conceito de burocracia também para os países capitalistas, para onde nós estávamos aqui. Entendeu como é que é? Então ele analisa a nossa sociedade dentro dos mesmos pontos de vista. Que pontos de vista é que são esses? Busca de paradigmas para a sociedade funcionar sem a burocracia. Essa é a tese socialista, é a proposta que o socialismo está buscando. É como superar a burocracia, que é o último entrave para o relacionamento socialista-social. Entendeu como é que é? A tecnologia veio para suprir essa questão. Isso, então assim, as escolas socialistas hoje no mundo, elas se dividem dentro desse objetivo. Assim, então assim, se tu pegar quantas escolas marxistas existem, só com proposta de eliminação da burocracia, entendeu? São várias. É muito variado. Porém, o que eu descobri dentro dessa teoria do golpe é que a globalização está usando a lógica trotskista. As forças que detêm resolveram virar o jogo. Não, as forças que detêm a mobilização política da globalização hoje, e as consciências que detêm essa tradução política da globalização. Estão usando o receituário para controlar o planeta. Não, estão usando o receituário trotskista. Exatamente. Para a eliminação da burocracia. A direita está usando o Trotsky para eliminar a burocracia também. É o que eles estão fazendo. Então essa proposta de eliminar a burocracia não é só uma proposta socialista. Claro, também ela é direitista, com certeza. Exato. Então a direita também tem essa mesma proposta, que é idêntica. Só que a direita, ela tenta eliminar a burocracia de que forma? Privatizando. Que na verdade não está privatizando, está favorecendo grupos econômicos dentro da sociedade. Que burocratiza mais o sistema de distribuição ainda. Então eles estão dizendo o seguinte: não, nós também não queremos burocracia. Nós queremos privatizar o Estado, mas para os nossos grupos econômicos. Tá entendendo como é que é? Daí é justo. Aí o Estado estará sendo justo. Entendeu como é que é? Sim. Se eles conseguirem privatizar o Estado pelas empresas deles, aí o Estado é justo. Aí o Estado é justo. Sim, porque daí o povo fica tudo na mão do privado e não do público. E ao público resta só a burocracia político-social. Fazer os regramentos que eles vão dizer o que pode ser mudado ou não. Querem transformar o Estado num escritório burocrático. Então assim, não é só a esquerda que quer o fim da burocracia. Tá entendendo como é que é? Quer resumir a burocracia apenas ao Estado. A direita também luta contra a burocracia. Tá entendendo? Só que eles lutam privatizando para os grupos deles. Nós queremos desburocratizar tendo um domínio maior sobre as gestões dos meios de produção. E eles querem desburocratizar privatizando, porque daí eles passam a controlar o centro de governo sem sofrer o excesso de burocracia que o governo lhe propõe.